poderosa palavra do Senhor. Diga isso para minha mãe, porque eu nunca vi Deus falar tanto de Naamã como falando para Deus. E foi essa palavra que colocou no meu coração há um mês atrás. Eu falei, Jesus, muita gente falou de Naamã, que foi sobre essa vida, mas eu me garanto porque creio que o Espírito Santo de Deus se encontra presente. Então, peço que a igreja, nas vossas vidas, segunda Reis, segunda Reis. O mistério é de 1 ao 14, mas eu vou ler até o 19, para que a gente possa entender. Amém? Meu Deus. Amém? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Porém, leproso. E saíram tropas da Síria à terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora, que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que era da terra de Israel. Então o rei da Síria saiu, vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviarei na mão do servo para que restaure a sua lei. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este que me envia a mim, para restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vejam e busquem ocasião contra mim. Sucedeu, porém, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará os seus vestidos. Não vou dizer ao rei: por que rasga os teus vestidos? Deixa que ele venha a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus servos, com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes. Vai e lava-te 7 vezes. Já seus nomes do Senhor no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do seu Senhor, Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha, mas o Senhor, desculpa, só uma prova. Não sou porventura bom e Safá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficará purificado? Tornou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele seus servos e lhe falaram, e disseram: meu servo, pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura, não a farias? Quanto mais disser-te ele, lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do nome de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Então voltou um homem de Deus, ele a toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Porém,
ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, eis que estou com ele, para que tomasse mais recursos. E disse Naamã, seja assim, contudo devo e a este teu servo uma carga de terra nos muros de porque nunca mais oferecerá este o teu servo holocausto em sacrifício e outros deuses senão ao Senhor. E nisso perdoa o Senhor teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar. E ele se encosta em minha, e ele encosta a minha mão, e eu também tenho que encostar na casa de Rimon. Mas quando assim me curvar na casa de Rimon, isto perdoa o Senhor, o teu servo. E ele disse, vai em paz. E foi-se e dele a uma pequena distância. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvimos falar muito de Naamã, mas eu espero que eu possa transmitir essa palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês não recebam, assim como eu recebi também tudo aquilo que foi pregado aqui diante do João da casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O chefe do exército da Síria é um homem de grande valor, um homem corajoso. Um homem corajoso, não temia guerra, um homem preparado. Quando era anunciado guerra diante de Síria contra Israel, ele já estava preparado. Ele era reconhecido porque ele era um homem valente, um homem que não temia guerras. Então, através de Naamã, Deus deu vitória àquele povo da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que ele era um homem valoroso, mas porém medroso. Muitas das vezes existe porém em nossas vidas também. Assim como existia na vida de Naamã, um homem valoroso, reconhecido por todo o país onde ele morava, creio eu que quando ele era chamado para a batalha, para a guerra, ninguém dizia, já vem aí o exército da Síria. O povo dizia, já vem aí o exército de Naamã. Porque ele era um homem valoroso e corajoso, mas porém medroso. Muitas das vezes existe porém na nossa vida também. Os porém que tentam anular aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que estar vigilantes nisso. Existe porém, nós temos que reconhecer os poréns da nossa vida. E a palavra de Deus fala que uma entre as guerras, eles levaram uma menina israelita. Uma menina que ele tirou, ele sequestrou aquela menina, tirou aquela menina da terra dela, da família dela, do ente querido dela, e levou para a casa dele, e entregou sua mulher para que servisse de escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela menina estava ali, diante da presença do Senhor. Ele sequestrou aquela menina para fazer aquela de escravo na casa dele. Mal sabia ele que aquela menina ia ser bênção na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela menina era uma serva do Senhor. E ela estava ali no centro da vontade do Senhor. E ao chegar na mão, ela olhou com um olhar de compaixão. Isso é muito difícil, uma pessoa fazer o mal para a gente e a gente olhar com um olhar de compaixão. E ela olhou para aquele homem e falou, se o meu Senhor, Naamã, tivesse encontro com o profeta que se encontra em Samaria, com certeza, ela não deu talvez não, irmão. Ela falou, com certeza, ele restauraria a sua vida. Aquela mulher, aquela menina, tinha todo motivo para odiar aquele homem. Porque ele sequestrou ela, ele tirou ela da família para servir de escrava. Mas ela estava ali como serva. Se foi no centro da vontade do Senhor. E Naamã, ouvindo aquilo, ele correu e foi até o rei da Síria, o Senhor dele, e falou, assim disse a menina, se eu tivesse encontro com o profeta, eu seria restaurado na minha letra. Louvado seja o nome do Senhor. Daí, o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. E deu a mão dele, e daí ele pegou aqueles ouro, prata, veste, para impressionar, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele era um homem muito cheio de dinheiro, um homem cheio de arrogância, louvado seja o nome do Senhor, e foi aquela casa. E chegando lá, entregou ao rei da Síria.
Alguma coisa chega até a gente e a gente entende de outra maneira. Meu Deus! Vem o inimigo, vem trabalha sobre a mente da gente, vê que ele não é vencido, e assim, muitas das vezes o irmão está falando algo para a gente, para abençoar a nossa vida. Mas a gente já lembra que quem é esse irmão que quer falar isso para mim? Quem é ele? O errado que fala isso para mim? Louvado seja o nome do Senhor? Meu Deus! Foi um grande mal entendido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali, Eliseu ouviu aquela conversa. E foi até o rei da Síria e falou para o rei da Síria: que isso? Por que rasga a tua veste? Por que está tão estressado assim? Calma! Não é que ele vem assim, que ele saberá que é profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi, preparou toda aquela comitiva, pegou o ouro, pegou a prata, carros, cavalos, e foi até a porta de Eliseu. A palavra de Deus diz que quando ele chega à porta de Eliseu, Eliseu manda um mensageiro. Eliseu não vai até ele. Eliseu manda um mensageiro e fala assim: vai até ele e mande que ele lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Daí, irmãos, o oficial terror, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, sou chefe do exército da Síria, será que ele não está vendo? Olha aqui o que eu trouxe para ele, ouro, prata, vestes finas. Louvado seja o nome do Senhor, ele não veio nem a me atender, ele pensa que ele é o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem precisava, irmão? Quem estava precisando? Era Eliseu ou era Naamã? Deus maravilhoso! Não te digo, irmão. Foca naquilo que tu quer. Louvado seja o nome do Senhor. Foca naquilo que tu quer. Não olha para o lado, não olha para dentro, não olha para cima. Foca naquilo. Se tu quer cura, é cura. Se tu quer bênção, é bênção. Meu Deus! Não olha o que você tem falado, não. Não olha, que as suas nada disso tem valor. Mas eu estou do lado, estou ajudando e ela não enxerga. Mas eu abençoe e ela não enxerga. Louvado seja o nome. Naamã queria o quê, irmãos? Naamã queria cura ou Naamã queria bajulação? Fala pra mim. Ele queria bajulação, ele não tem tudo aquilo para impressionar o nome de Deus. Mas Deus é Deus. Deus não conhece o interior, mano. Deus já sabia toda aquela parafernália que ele tinha armado. Ele queria impressionar o nome de Deus. Queria comprar o nome de Deus. Mas Eliseu não foi nem até ele. E a palavra de Deus fala que ele se indignou. Ele se indignou, amados. Ué, mas eu tinha certeza que ele ia chegar até aqui, ele ia estar de pé, botar suas mãos e botar o nome do Deus dele e me curar. Ué, mas ele nem veio até a mim. Ele veio até meu Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, amados, Deus em você continua sendo o mesmo Deus. Deus não é Senhor. E daí, amados, ele virou as costas e foi embora. Não sei se os irmãos já viu alguém leproso. Eu tive esse desprazer de ver uma família quando eu era pequena, eu lembro disso até hoje. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu lembrei daquela família. Irmãos, é uma doença terrível. Uma doença que a pessoa vai perdendo parte do corpo. Começa com uma mancha. E dali, amados, vai cair no dedo, vai cair na orelha, vai cair no nariz, vai cair em tudo, irmão. Na mão, ele estava prestes a morrer. Ele estava leproso. Mas ele era tão arrogante, amados. Tão arrogante, tão soberbo, que nem nessa hora ele se deu conta disso. Ele não se deu conta disso. Louvado seja o nome do Senhor. O ouro da prata dele não valeria de nada naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Não estava prestes
Que custa? Se eu ir até o Jordão mergulhar 7 vezes, Meu Deus! isso não vai diminuir, não. Isso não vai diminuir você, não. Vai lá, mergulha. Eu vou mergulhar. Irmãos, Rio Jordão, estava pesquisando. Rio Jordão é um rio de água suja, barrenta. Eu falei, Senhor, eu posso comparar esse rio com que rio? Me veio o rio Guandu. Que Guandu é um rio sujo, né? Tudo quanto é sujeira, o povo joga lá. Mas como pode Naamã? Naamã, um homem valoroso, reconhecido por todo o seu país, se jogar naquele rio. E ali entrou eu, amados. Eu, chefe do rei da Síria, sou rico. Eu tenho tudo, eu faço tudo. Eu vou mergulhar naquelas águas sujas. Louvado seja o nome do Senhor. O poderia, porém, a mão encapar. Rio de Damasco, melhor do que todos os rios de Israel. Deus! Levou para trás, amado. Aleluia! Levou para trás. Porque lá na cidade onde ele vivia, existia rios de águas limpas, cristalinas. Era aquilo que ele queria trazer da vida. Amados, não adianta a gente querer fazer o que a gente quer. Da forma que o Senhor quer. Não questiona o Senhor. A forma que ele tem tratado contigo. Não questiona, amados. Se Deus está fazendo você descer, desça. Porque quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, de lá para cá, irmão, quantas voltas está cedo. Até ontem aqui eu estou sentada, irmão, no dia vizinho. Irmão, eu já contei a minha história aqui nesse lugar. Mas tem irmão que não sabe da minha história, eu vou dizer. Eu trabalhava com segurança. Eu trabalhava numa área pequena dessa nada, mas era valente igual na mão. O vai seja o nome do Senhor. Mas eu me deixou frouxa. Ontem eu tremia ali. Eu falei, Jesus, a Lídia falou, entra, eu não vou entrar. Virei as costas do trilho. Ai, Senhor, virei as costas. Senhor na mão. Vem logo, irmãos. Eu sim. Eu não sei não, amado. Tu vai pegar na mão? Tu vai valente igual na mão? Vamos lá. Quero ver se tu tá pronta. Porque só você é uma coisa que quer trabalhar na sua vida, não, irmão. Questiona não. Se tu questionar, aí que vem. Sabendo que são provados do Senhor. Sabendo que a todo momento a vida nos engana, não, amados. A vida existe, nós somos provados a todos os dias. Louvado Senhor. Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. A partir dali, irmãos, ele foi embora, cheio do medo. O Senhor usou aquele soldado, falou, vai. E ele foi. Louvado seja o Senhor. Ele foi e mergulhou. Irmãos, sabemos que o Senhor não precisava daquilo. Sabemos que o Senhor ele é poderoso, ele que salva a cura. Aleluia! Sabemos que o Senhor, só com a condição de mão, ele poderia curar aquele homem. Glória! Quantas curas ele fez só pela fé? Deus fosse sangue foi curado pela fé. O cego foi curado pela fé. Teve um cego também, cego de nascença. Aquela passagem que fala que o Senhor cospe na terra e faz aquele lodo e joga, unta o olho daquele homem e manda que ele fosse até o rio. Siloé, se não me engano, trazia uma vida. Você acha também que havia necessidade disso? Deus sabia que tinha necessidade. Agora você imagina, você com os olhos voltados e eu creio que esse rio era pertinho, não, amado. Eu creio que esse rio era bem distante. E ele ali, ó, foi lutar correto para receber sua cura. Mas ele não mediu o escuro, ele decidiu e ele foi, e lavou o rosto. E quando ele lavou o rosto, ele voltou enxergando. Nós seguimos pela vida de Naamã. Deus tratou com Naamã com essa dureza, porque era necessário trabalhar na vida de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã era um homem arrogante, soberbo, cheio
creio eu, cada mergulho daquele homem, Deus libertou algo na vida dele. Então, amados, foi falado ontem aqui, mergulho. Mergulho. Se Deus está mandando mergulhar, é porque algo Ele tem que tirar da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver a glória de Deus? Mergulho. Aleluia. Vai ter o olho do Senhor. Vai ser humilhado. Tu vai se exaltar. Sei que dói, amado. Sei que dói, porque doeu em mim, dói até hoje. Deus está trabalhando na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Peço todo dia. Não peço nem nada de material, irmão, porque eu sei que Deus sabe o que eu preciso. Desde quando eu me converti, eu só peço que Deus trabalhe na minha vida espiritual. Porque eu sei, eu tenho convicção de quem eu era. Eu tenho essa convicção. Não tenho essa convicção. Eu falava lá no mundão, eu não faço esse saco não, não engulo não. Hoje Deus mandou engolir mastigar, engolir bem devagarzinho, ele chega daqui raspando, como faz? Não questiona, não. Se questionar, já tem. Aí eu estou agora do Senhor, meu Deus, que eu estou na tua vida hoje. Eu não sei, mas eu poderia estar aqui dando números exemplos. Poderia, falando de tal, não estou aqui falando de ninguém. Estou aqui falando que Deus quer, estou falando de mim. Vai ser os nomes do Senhor. Mas basta você tomar isso para a sua vida. E ver aonde é que você está errando e aonde que Deus tem que trabalhar na sua vida. Vai ser os nomes do Senhor. Glória a Deus. A partir de ali, Naamã foi e mergulhou. Deus tirou de Naamã a soberba, tirou o erro de Naamã, tirou a garantia de Naamã e continuou sendo chefe. Mostrei o eu totalmente diferente daquilo que ele era. A partir dali, em 7 mergulhos de Naamã teve encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não teve encontro com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vai ficar diante. Porque a partir do 7º mergulho, Naamã teve encontro, se arrependeu, ele teve que reconhecer as suas falhas, ele teve que se desculpar, ele teve que vencer a dúvida, porque existia dúvida no coração de Naamã. Meu Deus! Ele virou as costas na sua. Que é isso? Não tem como você não quer? Aliás, será que eu vou ser curado? Creio eu que eu vou ser curado, não. Ele desistiu, mano. Da bênção dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve que vencer a dúvida. Ele teve que, primeiro passo, ele teve que ser humilde. Ele teve que ser humilde, porque ele era glória. Ele teve que ser humilde. O primeiro ato de Naamã foi ser humilde. Deus quis vencer Naamã naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. A partir dali, amados, no 7º mergulho, Naamã subiu totalmente transformado. Ele encontra com o Senhor naquele momento. No versículo 18, quando ele sobe, ele começa a se justificar com o Senhor. Porque aqui diz que o chefe da Síria ia adorar a Deus na casa de Rimon. Rimon era o Deus dele lá. Deus que eles adoravam lá. A partir daí ele começou a se justificar com o nome de Deus. Olha, só me perdoe, mas eu ainda continuo sendo chefe do rei da Síria. Mas como meu Senhor, o rei da Síria, tiver que ir até a casa de Rimon, adorar aquele Deus, ele encosta no meu ombro para poder ajoelhar, e eu tenho que ajoelhar com ele. Mas se vocês devem perdoar, porque hoje eu tive a consciência que não há Deus senão o Deus de Israel. Aleluia! A partir dali, ele teve encontro com Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vocês me contam aqui, amados, três coisas. Primeiro, esse dia Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. A partir dali, aquele homem foi transformado. E creio eu que Naamã foi transformado, curado da sua lepra, porque existiam duas lepras na vida de Naamã. Era a lepra carnal e a lepra espiritual. Mas o Senhor só não queria curar a lepra carnal de Naamã. Existiria um poder na vida de Naamã que ele não reconhecia, que era a lepra espiritual. A partir daí, ele mergulhou 7 vezes, Naamã teve a cura. Naamã, a palavra de Deus diz que Naamã saiu dali com a pele como se fosse a pele de um menino. Louvado seja o nome do Senhor. A partir dali, Naamã foi uma vez. Aleluia. Eu quero passar para a Aleluia, Deus. mais uma vez. Não questione a forma que Deus quer trabalhar na sua vida. Aleluia. Não questione. Aleluia. Todos nós sabemos, como nós conhecemos, sabemos que quando aceitamos Jesus, quando levantamos a mão, falando, Senhor, te aceito como meu suficiente Salvador, na minha alma, sabemos que parece que tudo vem ao contrário. Isso já aconteceu comigo, não aconteceu assim. Eu tive que vir na contramão de tudo aquilo que eu era. Doeu, irmão. Doeu. Mas não questionei. Não questionei, não questiono. Quando Deus trabalha na minha vida de uma forma que me machuca, eu choro, vou pro joelho, não tenho vergonha de chegar na igreja e chorar. Não tenho. Choro mesmo. Cada vez que você vê um irmão chorar, nunca diz que ele está na prova. Meu Deus. Vamos tratar de Deus. Aleluia. Aleluia. Se a gente vê o irmão chorando, essa irmã já está na prova. Não tem. Tratar de Deus não tem nenhum. Aleluia. Sabemos que tratar de Deus dói. Se você não pode ouvir palavras de Deus para o teu irmão, deixa ele lá. Deixa o irmão no canto. Está tratando com ele. E se você olhar, já está no trouxa. Olha essa. Irmão, se olhar, ó, já está no trouxa. Quando Deus começar a tratar na tua mente, irmão, vai doer, mas não doeu. Não doeu, não questionou, eu sou, mas eu sou nada. Ele teve que ser humilde. Teve que obedecer. Deus usou aquela menina escrava, imagina ele, lavando as vestes de Naamã, tudo cheio de sangue, de pus e tudo mais. Poderia estar cheio de olhos daquele homem. Mas não, mas obrigada pelo Senhor. E cumpriu o papel dela como profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu quero dizer para você, aquela menina poderia ter ódio. Irmãos, se prepara tudo. Aquela pessoa que tem te humilhado, que tem te pisado, aquele vizinho, aquele parente que não dá crédito, que não sabe o que Deus está fazendo na sua vida, que muitas vezes a gente quer mostrar para a nossa família que a gente mudou. Mas eles não conseguem enxergar isso. Se prepara, irmãos, que através da sua vida, Aleluia. que Deus te levanta. Ele está salvando. Assim que Deus fez na mão, e usou aquela menina, que ele fez mal àquela menina. Usou aquela menina para abençoar Deus de mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero até aqui, porque a hora já está avançada. Louvado seja o nome do Senhor, que está abençoado. Que os irmãos venham tomar essa palavra. Abre seu coração nessa noite. Reconheça onde está a tua falha, o teu erro. Porque hoje o Senhor quer trabalhar na tua vida. Não espera a bajulação do irmão, não espera a bajulação da missionária, não questione, porque não tem nada, Deus não vai te bajular. Pastor, o dia eu perguntei para a missionária, desculpa perguntar isso para o senhor.
lá no mistério lá. Que mistério lá te bajulava? O quê? Lá, irmã? Não tem bajulação não, irmão. É escrita, tem que dar, tem que fazer, e acabou. Isso é humilhado. Espera a bajulação da igreja não, irmão. Espera, ó. A social ela não, porque não vai ter. Vai. Meu Deus! Está comigo, filho. Está, Senhor, quero uma palavra, Senhor, eu estou angustiada. Da pregação já, irmão. Jesus, tem que reconhecer, amado. Eu tenho que reconhecer que eu erro. Eu tenho que dar o meu errado. Mas eu estou tudo, vou pegar a palavra da minha vida e chego em casa e vou meditar. O Senhor fala, tem que vencer. Não tenha vergonha de se humilhar, não. Não se humilha para mim, para o teu irmão, não. Se humilha para o Senhor. Não vai para o da igreja chorar, não, para que o irmão não veja você. Chora, se rasga para o Senhor. É para o Senhor, né? Quando eu quero saber da vida de ninguém. Meu Deus! Quando eu também não gosto que ninguém fale da minha vida, eu quero saber da vida de Deus. Mas só, se rasga para o Senhor. É para o Senhor. E mergulha, irmão. Mergulha para que você venha ser abençoado, assim como na mão foi. E até aqui, eu agradeço a minha rica oportunidade.